Olá, tudo bem? Na aula de hoje, o objeto do nosso conhecimento será a análise de poemas. As habilidades que serão trabalhadas são interpretar em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. A primeira coisa que vocês devem fazer é ler o poema. Leiam com calma, mais de uma vez, sendo que a primeira vez que vocês forem ler o poema vai ser só para identificar os elementos básicos, os elementos gerais. É para vocês se familiarizarem com o texto. Na segunda leitura é que vocês vão identificar detalhes mais específicos, como a estrutura, o tema, a linguagem. Desta forma, entraremos no segundo passo, que é identificar os elementos da estrutura do poema. Estrofe, versos, rima, sonoridade, a estrutura métrica, que tratam-se do número de sílabas métricas. Eu já vou tratar um pouco melhor sobre isso depois. A figuração. Depois vem o terceiro passo, a identificação dos elementos temáticos do poema, que isso inclui o assunto, o tema, o tom e a voz. Outro ponto é que vocês devem estudar o contexto do poema. No contexto em que ele foi escrito, o contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, porque tudo isso influencia no estilo literário ao qual o poeta pertence. Por fim, depois de ter identificado todos esses elementos, aí sim você poderá fazer inferências sobre o significado do poema. Para isso, você deverá considerar todos os elementos formais, todos os elementos estruturais, para poder chegar a uma interpretação plausível. Os poetas também utilizam recursos literários como figuras de linguagem, recursos sonoros, recursos visuais. E o que seriam essas coisas? As figuras de linguagem, por exemplo, ironia, metáfora, na parte de recursos sonoros, onomatopeia, a rima propriamente dita, a aliteração, a assonância, que é a repetição de vogais. Na parte de recursos visuais, elementos gráficos que transmitem uma mensagem. Depois dessa breve explicação, vamos analisar um poema então? Eu selecionei o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Então eu vou ler. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bom, após a leitura, podemos chegar a algumas conclusões, como por exemplo a identificação do tema, que o tema principal ali abordado é o amor e a fidelidade em um relacionamento. Aí nós podemos abordar também o contexto histórico. Ele foi escrito no Estoril em outubro de 1939 e ele foi publicado no livro Poemas, Sonetos e Baladas, também conhecido como O Encontro do Cotidiano, em 1946. Na parte da estrutura, o poema é composto por 14 versos, organizados em 2 quartetos e 2 tercetos, desta forma sendo classificado como um soneto. Em relação à métrica, as 4 estrofes apresentam versos decassílabos, ou seja, são 10 sílabas. Outra coisa, ainda sobre o contexto histórico, na literatura, Vinícius de Moraes
ele costuma se encaixar na segunda fase do modernismo. Ainda seguindo o passo a passo, agora sim podemos fazer uma análise mais aprofundada do poema. Na primeira estrofe é dado destaque ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ele não desapareça. Na segunda estrofe, verifica-se a antítese na indicação de sentimentos opostos. Aqui no caso seria a alegria e a tristeza. Uma possível interpretação seria de que Vinícius de Moraes, ele tenta revelar que todos os relacionamentos enfrentam desafios. Tem dias bons, tem dias ruins, mas em todas as situações o amor ele deve prevalecer, seja na alegria ou na tristeza. Na terceira estrofe, o autor aborda o fim das coisas, revelando que a morte pode causar o fim de um amor. Ao mesmo tempo, o poeta deseja que a morte e a solidão não cheguem cedo, para que possa desfrutar desse amor. Por fim, na quarta estrofe, o autor utiliza uma metáfora para se referir ao amor, indicando que o amor é uma chama, e uma chama não dura para sempre, tem um princípio e um fim. Assim fica expresso o desejo do poeta de aproveitar ao máximo o amor enquanto ele existir. Verifica-se um paradoxo com a utilização da palavra infinito para descrever algo que não dura para sempre. Neste caso, a fidelidade é vista como a entrega total ao amor, enquanto ele dura, enquanto a chama está acesa. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até uma próxima!